revisar um pouquinho de tudo que nós vimos e vou fazer um dos exercícios do trabalho. Quem já entregou e tiver alguma coisinha, às vezes, que não está correta, aí eu retorno para rascunho para corrigir, tá? Que aí, com base nesse do trabalho... Ah, foi a Beatriz. Ah, então foi você, né, Beatriz? Estava quietinha, quase não comentou nada. Ótimo. Então, a ideia é fazer essa revisão com base em tudo que nós vimos, né? E eu fazer um exercício para nós estarmos fixando melhor o conteúdo, né? Vocês tirarem as dúvidas de vocês, que vocês eventualmente ainda tenham, tá? Basicamente, o que nós temos? Nós estamos aqui no dia 18. Correto? Eu creio que já Tá, está... professor. Oi? É dia 18, né? A gente Deixa eu tá... só verificar aqui, que vocês estão vendo compartilhado a minha tela, né? Aham. Certo. Aqui eu coloquei... Deixa eu só ativar o modo de edição aqui, porque senão não vai ficar disponível. Tem um questionarinho que eu coloquei, ele vale 1 ponto, junto com o trabalho. Tá? Que é referente a essa semana. Essa semana não teria atividade, né? Mas a gente tem um sábado, eu coloquei esse questionarinho só para vocês terem uma base, mais ou menos, de como eu posso estar cobrando na prova, né? Na parte de múltipla escolha. Então, não é que vocês têm que fazer, vou ter que entrar no sábado para fazer. Não, o questionário ele já está disponível lá, tá bom? Então, vocês podem entrar e estar respondendo. É 5 questõezinhas simples, tem 2 tentativas e ele vale 1 ponto na média. O trabalho dissertativo, eu ainda não comecei a fazer correção, tá? Eu vou estar começando a fazer correção nessa semana. Os demais, falta o último, um dos exercícios do diagrama que falta para eu finalizar de corrigir, mas a maioria já está com a nota lá. Quem fez o questionarinho também do dia 4, das entidades fracas e de atributos no relacionamento, eu já coloquei a nota lá, a não ser quem fez agora no final da manhã, tá bom? Então tem um questionarinho lá com 5 questões, envolve conceitos, tem diagraminha já pronto para você analisar e marcar a alternativa correta, tem verdadeiro e falso. Então tá bem semelhante ao que a gente fez. Daqui vale 1 ponto na nossa média do bimestre. Tá joia? E aí, semana que vem, avaliaçãozinha. Na outra, dia 1/6, não vai ter nada, tá? Eu vou estar fazendo só a correção da avaliação. O trabalho pode entregar, eu coloquei a data, deixa eu só verificar. Normalmente eu coloco até a data da prova. Por quê? Eu já vou corrigindo a prova e trabalho junto aqui no dia 25, que na semana seguinte você já tem a nota fechada de vocês. Né? No dia 1/6, né, que vai ser nossa última aula do bimestre, você já tem a nota fechadinha. Né? Quem tem a nota menor que 6, nós fazemos um plano de recuperação paralela, né, onde você pode estar recuperando essa nota no segundo bimestre. Tá? Então, não é porque às vezes ficou com 5,5 lá, com 5, todos vão ficar com nota maior que isso. Mas, né, se ficar, tem um planinho de recuperação que nós fazemos. Belezinha? Uma pergunta? Então, tá joia. Tá? Então, lembrando, tem um questionarinho com 5 questões, que é correspondente ao sábado letivo, só que vocês podem fazer no tempo de vocês, não precisa fazer no sábado, pode fazer logo depois da aula, se quiser. Tá bom? 5 questõezinhas, rapidinho, 1 pontinho na nota. Tá? Trabalho dissertativo é em dupla, e semana que vem tem nossa avaliaçãozinha, tá? Vou deixar o dia inteiro, no espaço da nossa aula eu estarei aqui, tá? Para tirar dúvida, professor, tentei fazer determinada questão, não consegui. Pode explicar ela melhor? Então, vou estar no espaço da nossa aula aqui, tá? Normalmente, no dia da avaliaçãozinha, eu até fico mais tempo, fico da 1 até as 2h30, 2h40 ali. Eu fico mais tempo do que só essa aula nossa de 1 hora, né? Beleza? Alguma pergunta por enquanto? Não, professor. Então, vamos lá. Então, basicamente, o que nós temos? Né? Nós começamos a ver banco de dados, né? Lá na nossa primeira aulinha, a gente tem a definição do que é um banco de dados, que é um conjunto de dados relacionados. Então, quando nós pensamos em fazer um projeto de banco de dados, né? Nós temos 3 fases. Nós estamos na primeira etapa, que é projeto conceitual. Dentro do projeto conceitual, nós estamos vendo o modelo entidade relacionamento. Nós já vimos a maioria das coisas sobre esse modelo.
Nós iremos ver no comecinho do segundo bimestre uma extensão dele. Modelo, entidade, relacionamento estendido, tá? E aí nós começaremos a ver lá no terceiro bimestre o projeto lógico, que é a segunda etapa, projeto lógico ou relacional. Tá? Onde nós vamos ver uma técnica chamada de mapeamento. Aqui nessa técnica, né, sempre fazendo aquele comparativo com a construção civil, né, como se a gente estivesse começando a ter todos os componentes que eu preciso para construir meu banco de dados na parte prática. Então, na primeira parte, eu faço meu mapa, na segunda parte, eu vou ter todos os elementos para eu construir aquele mapa na parte prática, tá? Que é esse mapeamento. Aqui no mapeamento, a gente vai ver um conceito muito importante, que é o de chave estrangeira, tá? Que ela não existe no modelo conceitual, mas existe na segunda parte. E, por fim, nós vamos ver um pouco do projeto físico. No projeto físico, nós vemos uma linguagem que é chamada de SQL. Essa linguagem aqui, ela possui alguns comandos em inglês. Eu vou passar alguns deles para vocês, mas vocês vão ver muito mais a fundo no segundo ano. Tá? Então, aqui a gente vai ver consultinhas pequenas, como criar uma tabelinha no banco, como que eu coloco dados dentro dessa tabelinha, como que eu atualizo um determinado valor, como eu faço consultas, né? Isso a gente vai ver no final do segundo bimestre e no comecinho do terceiro, tá? No quarto bimestre, nós também temos uma técnica que é chamada de dicionário de dados. Tá? Isso é muito importante para o ano que vem. Na verdade, tudo que eu passo, vocês vão utilizar muito no ano que vem, na disciplina de projeto integrador, que é onde vocês vão fazer grupinhos de individual ou 2 pessoas, e vocês vão fazer sobre um sisteminha. Dentro desse sistema, você define um banco de dados, né? E aí vocês vão utilizar todos os conceitos que nós estamos aprendendo aqui, lá na disciplina do projeto integrador no ano que vem. Tá joia? Então, basicamente, nós temos essas 3 etapas e nós estamos aqui no modelo entidade e relacionamento, tá? Então, nós começamos lá na nossa primeira aulinha, né? Definição do banco de dados. É um conjunto de dados que eles estão relacionados de alguma forma. Porque se eles não estiverem relacionados, eu não tenho como saber como esses dados têm alguma conexão no meu banco de dados. Por exemplo, imagine que você venha fazer seu cadastro aqui, mas aí a gente não sabe qual que é o curso que você vai fazer. Qual disciplina você vai fazer. Ou seja, eu tenho aluno, eu tenho curso, tenho disciplina. Mas eu não tenho relação nenhuma entre esses dados, não tem sentido. Então, esses dados eles têm que estar relacionados de alguma forma. Ok? Então, o símbolo que a gente representa, né, quando a gente vai passar didaticamente um banco de dados, é um cilindro com o nome do banco de dados no meio do cilindro. Nós estamos vendo, dentro do projeto conceitual, nós estamos vendo o modelo entidade e relacionamento, que basicamente ele é composto por 3 elementos. Entidades, os relacionamentos que eu posso ter entre essas entidades e os atributos que fazem, que caracterizam as entidades, ou eu posso ter em determinados momentos atributos no relacionamento também, tá? Que foi o último assunto que nós vimos há 2 semanas atrás. Uma pergunta? Então, a entidade a gente viu 2 tipos, né? O que é uma entidade? É um objeto do mundo real que possui características. Essas características são os atributos que nós iremos registrar, né? Então, sempre que eu pensar em banco de dados, eu vou ter dentro daquele banco de dados objetos. Né? Se eu pensar no banco de dados de um supermercado, o que eu vou ter de objeto, de entidade? A gente vai ter os produtos. Produtos, muito bem. A gente vai ter os clientes, né? Que é importante. Eu vou ter também funcionários, né? Uhum. Trabalham lá. Tá, eu vou fazer assim, Guilherme. Depois que eu terminar a revisãozinha, eu vou pegar um dos exercícios que tem lá no trabalho e vou estar fazendo a análise ali em cima dele. Tá joia? Nós temos isso, né? Então pode ter também. Aí você tem outras coisas que geram apenas no momento da compra, né? Como uma nota fiscal do produto, né? Nota fiscal da compra, aliás, né? E assim por diante. Eu posso ter fornecedores que estão cadastrados ali, que vai fornecer diversos tipos de produtos distintos, e assim por diante. Se eu for pensar
numa loja de carro, de aluguel de carros. Eu vou ter o carro, eu vou ter o cliente, eu vou ter um registro sobre os aluguéis que são feitos, né, dos carros, do funcionário que está ali fazendo aquele aluguel e assim por diante. Então, sempre que nós pensarmos de um banco de dados, eu tenho que pensar quais objetos eu vou ter. Ah, professor, como eu penso nisso? A gente está no começo ainda da disciplina, né? Nós estamos aprendendo a modelar. Então, a gente passa aqueles textos para vocês terem uma ideia de como, a partir de um textinho, de um documento, nós começamos a montar o banco de dados, tá? Mas isso, conforme a gente vai chegar lá no final do ano, a maturidade de vocês vai estar maior. Então, por exemplo, lá no quarto bimestre, final do terceiro, eu já vou fazer a divisão dos grupos, a gente vai fazer um projetinho, vocês vão se dividir, e vocês vão tentar fazer um diagraminha relacionado ao projetinho que vocês vão me entregar. Ah, eu quero fazer sobre uma padaria, eu quero fazer sobre uma loja de roupas, eu quero fazer de uma sorveteria. Beleza, você pode fazer. Aí vocês vão pensar aqui que eu vou ter que registrar de objetos. Quais serão as entidades que esse meu diagrama vai ter? E aí, cada uma dessas entidades vai ter os atributos, que são as características que descrevem cada uma das entidades, né, que são os dados em si. A entidade, a gente já viu esse exemplo várias vezes, né? Funcionário, transportador, nota fiscal, produto, né? Cada um deles tem características. E nós vimos 2 semanas atrás o outro tipo de entidade, que a maioria das entidades que nós vimos anteriormente eram entidades chamadas entidades fortes. São entidades que possuem seu próprio atributo-chave. Tá? Ela não depende da existência de uma outra entidade. Então, todos os diagramas que nós fizemos, a maior quantidade de entidades que possui é entidades fortes. Eu tenho um outro caso que eu tenho entidades fracas, tá? Então, sempre que eu tiver entidade fraca, eu vou falar, olha, essa daqui só existe por conta da outra entidade, ela depende da existência de uma outra. E qual que é a representação? Lembrando, entidades eu represento por retângulos, com o nome dentro. Entidade forte, um único retângulo, as fracas eu desenho com 2 retangulinhos, né? Então, aqui a gente tem exemplo de 2 entidades fortes. Tem o funcionário, ele vai ter um código, ele vai ter uma chave primária própria dele, e o departamento no qual ele trabalha também vai ter um código específico para o departamento. Já as entidades fracas, como está vendo nesse exemplo aqui, elas são denotadas por 2 retângulos, né? Como esse caso aqui. Então, nesse caso, o dependente está vinculado ao empregado aqui. Então, ele só existe no meu banco de dados porque tem um empregado ao qual ele está vinculado. Se eu não tivesse o empregado, ele não iria existir no meu banco de dados. Tá? Então, o dependente só existe porque ele tem algum empregado ao qual ele depende. Tá bom? Então, a diferença entre entidade fraca alguma delas é essa, né? Então, a entidade fraca não tem o atributo-chave e depende da existência de uma outra. A entidade forte não, ela tem seu próprio atributo-chave, né? Que é aquele que identifica de forma única e não depende da existência de nenhuma outra no meu banco de dados. Tá bom? As entidades fracas, normalmente, eles têm um atributo que a gente chama de chave parcial. Então, imagine o seguinte, eu vou fazer esse exemplinho aqui no BR Modelo. Tá? Então, eu tenho empregado. Vou colocar alguns campos só do empregado e no dependente. O BR Modelo, lembrando, ele não tem anotaçãozinha de entidade fraca, então eu tenho que fazer minha adaptação, colocando 2 retângulos em volta dela, né, no editor de imagens. Se você fizer na mão, belezinha, você desenha ali na mão. Então, eu vou colocar alguns atributos aqui. Marcando ele como chave. Nome. Cargo e o salário, por exemplo. Só alguns campos aqui para a gente ter como exemplo. Certo? Eu vou ter um relacionamento aqui, que o empregado está vinculado, um dependente está vinculado a um único empregado, então eu venho aqui e modifico essa anotaçãozinha aqui para 1, mas o empregado pode ter vários dependentes, tá? E aí eu vou colocar alguns atributos aqui para nós tentarmos entender a chave parcial de uma melhor forma.
Então, eu vou copiar aqui, vou para o editor de imagens, né, e vou colocar primeiro, identificar que é uma entidade fraca, então dependente aqui é uma entidade fraca. O relacionamento no qual ele está é chamado de um relacionamento fraco também, tá? Então, costuma-se colocar o losango duplo para falar que este carinha aqui, né, opa, este carinha aqui é o relacionamento fraco. Tá? Normalmente, nós indicamos ele. Eu não cobro isso não, tá, pessoal? Que às vezes vai ter caso que a entidade fraca vai se relacionar com mais de uma outra. E é importante eu ter o losango duplo para indicar de qual ela depende, tá? Então, aqui eu tenho relacionamento fraco. E aí nós temos que escolher um desses três campos para ser a chave parcial. Como que eu escolho isso? Novamente, vai da maturidade, tá? Normalmente, no dependente, eu indico o nome. Por quê? Muito difícil aquele empregado ter dois dependentes com o mesmo nome, né? Mas ele pode ter dois dependentes com o mesmo sexo, não pode? Até que nasce na mesma data, que é o caso de gêmeos, por exemplo, né? Então, o nome dificilmente se irá repetir. Então, aqui, né, para um empregado específico do qual esse dependente depende, né? Fica redundante, dependente depende, mas a gente escolhe um deles para ser a chave parcial. Então, é aquele que, junto com a chave primária do meu empregado, que é o ID do empregado, não vai se repetir. Mas, por exemplo, o ID do empregado, ele pode repetir com o sexo. Pode se repetir com a data de nascimento, mas não vai se repetir com o mesmo nome. Tá? Então, a gente escolhe ele, mais para frente eu dou outros exemplos, tá? A gente escolhe ele para ser a chave parcial e a gente pinta ele só pela metade. Tudo bem? Ok, pessoal? Ok, professor. Tá joia? Então, aqui a gente tem o caso da entidade fraca. Pergunta. Ok. Então, vamos lá. E aí nós vamos para os relacionamentos, né? Que é quando eu relaciono duas entidades. Nós temos três tipos. Um para um para N, que também é chamado de um para muitos, né? Um para vários, ou N para N, tá? Então, basicamente, a gente quantifica. Eu pego um elemento de uma entidade, eu verifico com quantos ele se relaciona da outra. E aí, esse 1 ou N, eu jogo sempre para o outro lado. Tá bom? A confusão maior que tem é quando é 1 para N. Por quê? Às vezes inverte o lado. Quando é 1 para 1, eu vou ter um dos dois lados, não é? E quando é N para N também. Só que quando for 1 para N, não se pode inverter os lados. Lembra que eu falei da chave estrangeira? Lá no mapeamento, a chave estrangeira vai para a entidade do lado N. Então, se eu inverter, eu posso estar colocando a chave estrangeira no lugar errado. Tá? 1 para 1 não tem importância, porque vai estar um dos dois lados, e o N para N também não. Lembrando que o relacionamento N para N vai gerar uma nova tabelinha. Né? Então, aqui eu tenho três exemplos que nós já vimos anteriormente. Né? Um funcionário gerencia um único departamento. Joguei para esse lado aqui, onde eu estou com o mouse. E esse departamento ele é gerenciado por um único funcionário. Tá? Agora eu faço uma outra leitura. Eu tenho outro relacionamento. As entidades são as mesmas, ó, funcionário e departamento. Só que meu relacionamento mudou o nome, é trabalha. Então, eu pego um funcionário, ele trabalha em um único departamento. Sempre jogo para o outro lado do meu losango. Tá? Mas quando eu pego um departamento, esse departamento pode ter vários funcionários N. Passou de um. Ah, tem dois, professor. Coloco N? Coloco N. Tá? Se for um só, se eu estiver falando, esse departamento tem um único funcionário que trabalha nele, tá? Tem 5, mas normalmente fala que tem vários, né? Coloco vários é N, tudo bem? E o N para N, quando eu pego um elemento de uma entidade, ele se relaciona com muitos da outra e vice-versa, né? Então, aqui agora eu tenho o funcionário e a entidade projeto. Pegando o funcionário, esse funcionário participa de vários projetinhos.
E eu pego um projeto, esse projeto tem vários funcionários que trabalham nele. Então, tem um relacionamento muitos para muitos, N para N. Perguntas? Não, Não. professor. Tá, joia. Ótimo. E aí nós temos os atributos. Atributo simples ou composto. Eu posso ter um atributo simples e composto ao mesmo tempo? Não, professor. Não, né? Ou é simples ou ele é composto, né? O atributo simples, ele não é subdividido em partes menores. O atributo composto é. Então, aqui, por exemplo, eu tenho atributo simples, data de nascimento, não saem outros atributos dele, o que caracteriza ele, data de nascimento, aqui, sendo atributo simples, certo? Nome aqui, eu fiz uma subdivisão nesse exemplo, às vezes eu coloco o nome sem precisar fazer composto, tá? Dependendo do enunciado. Então, o nome, nesse caso aqui, é um atributo composto. Por quê? Saem dois outros dele. Ele é composto por primeiro nome e o sobrenome. Tudo bem? Ah, professor, não é multivalorado? Não, você tem um único nome. Esse nome seu é subdividido. Você vai ter um primeiro nome e um sobrenome. Esse sobrenome teu pode ser composto, né? Pode ter vários, mas assim, você só tem um único sobrenome ali. Tá? Teu nome não é Rafael Garcia Miani e Rafael dos Santos Miani. Né? Você tem um único nome, tá? Então ele é um atributo monovalorado, né? Composto e monovalorado, tá bom? E aí, com base nos valores que ele vai ter, eu classifico ele como monovalorado ou multivalorado. Como que eu represento eles? O multivalorado com duas bolinhas. Tá? Então, sempre que eu tiver telefone, tiver no plural, né, telefones, eu vou estar colocando duas bolinhas. Tá? Teve alguns que no último exercício, o que tinha, eu acho que é dos artigos das conferências, colocaram como monovalorado, eu pedi só para estar voltando para corrigir. Tá? Depois você só verifique lá se voltou para rascunho, para fazer a correção que eu modifico e atualizo a notinha de vocês. Tá bom? E aí, com base no valor. Eu tenho quantas datas de nascimento? Ah, eu tenho uma única data de nascimento. Então, eu tenho um único valor para a data de nascimento. Então, atributo monovalorado. Ah, agora eu tenho quantos telefones? Tudo bem, hoje eu tenho só um, mas se eu quiser cadastrar o do Instituto como um telefone de trabalho, né, eu vou ter dois telefones. E aí, quando eu posso ter mais de um valor para aquele atributo, é onde eu caracterizo aquele atributo como sendo multivalorado. Tá? Represento ele com duas bolinhas. Ah, professor, mas olha ali, você colocou lá que a data de nascimento é simples e aqui como monovalorado. Sim, um atributo ele pode ter pelo menos duas classificações. Uma é com relação à composição dele, se ele vai ser subdividido ou não, e a outra com base na quantidade de valores que ele vai possuir para um elemento da minha entidade. E aí é monovalorado, um valor, ou multivalorado, pode ter mais de um valor. Certo? Por fim, o atributo-chave. O atributo-chave preenchido totalmente com a bolinha é o que identifica cada elemento de forma única, né? Não se repete, não tem valores nulos. A partir dele, eu consigo identificar cada elemento que eu tenho com todos os dados que ele possui. Tá? Então, CPF de uma pessoa, o código de barra, o código de um produto, né? O código de um cliente. Né? Então, sempre que eu estiver falando meus enunciados, código, identificador, ele que vai ser o chave. Professor, no trabalho, teve vários alunos que me perguntaram durante a semana, eu tinha um lá, acho que era o terceiro, né? Terceiro exercício do trabalho, a gente pode até fazer ele. Você estava falando lá que você tinha o código e você tinha o RG, ou era o CPF, um deles. Tinha código e RG. Qual que eu coloco os dois como chave? Não. No momento que nós estamos hoje, toda tabelinha, toda entidade, ela vai ter uma única chave. Mais para frente a gente vai ver que essa chave ela pode ser composta por mais de um atributo, mas é uma única chave. Tá? Ela tem que ser mínima. Quando eu preciso de mais de um, é que eu preciso de mais de um para ser o mínimo, tá? Para o menor valor. No caso quando eu coloquei código e RG, os dois têm características sozinhos, tanto o código quanto o RG, de chave. Mas o código foi criado justamente para isso. Então vai ser um valor lá menor do que o RG.
Ele vai ocupar, assim, a minha busca depois com base no código, ela fica mais rápida, porque meu dado é menor. Tudo bem? Se eu pegar o CPF aqui, além de atributo-chave, ele vai ser também o quê? Ele é atributo simples ou composto também? Ele vai ser simples. Simples, muito bem. E ele é monovalorado ou multivalorado? Ele é monovalorado. Você só pode Monovalorado, ter um tá? CPF. Não tem atributo-chave multivalorado, tá bom? Porque senão você vai ter mais de um valor para ele. Então não existe atributo-chave multivalorado. Tá joia? E ele não pode se repetir, tá bom? Eu preciso de um único para identificar todos. Ok, então? Perguntas dos atributinhos? Terminando aqui para a gente... Então eu errei isso porque eu coloquei os dois de atributo. Tá. Você já entregou? Já. Aí eu pede só para eu voltar depois, você me manda um WhatsApp, eu notifico no Teams, que aí eu retorno para o rascunho para você deixar só um. Tudo bem? Tá bom. Tá, gente? Professor, Oi. então, geralmente a chave parcial da entidade fraca, pode ser o nome? Pode ser o nome. Pode ser o Tá, nome. é porque no exercício 2, eu não consegui identificar, aí então eu vou colocar o nome. Tá. Tá bom. Tá, qualquer coisa eu passo, eu leio ele também e verifico, ó, coloca esse daqui como chave parcial. Tá bom? Isso daí, essas dúvidas pequenas assim, pessoal, é normal, tá? E a gente está no início ainda, tá? Vocês vão ver que lá no final do ano, quando a gente vai construir o diagraminha, vocês vão ter uma outra maturidade para estar construindo, tá bom? Aí o penúltimo assunto que nós vimos, na verdade foi o último, né? Atributo no relacionamento. Quando eu coloco um atributo no relacionamento? Quando eu vou estar colocando valores somente quando ocorre o relacionamento entre as duas entidades, entre elementos dessas duas entidades. Então, lembra do exemplo da nota? Ah, vocês estão tendo nota conforme eu lanço os exercícios, né? Mas antes de vocês começarem, antes de dar exercício, vocês não tinham nota. Lá no final você vai ter uma média. Quando eu vou colocar uma média? Somente quando ocorrer o relacionamento de um aluno com aquela disciplina. Vocês vão ter gerenciamento de banco de dados no segundo ano. Vocês não têm nota lá ainda, porque vocês não se relacionaram com ela. Então, atributos no relacionamento são valores que eu coloco somente quando um elemento de uma entidade se relaciona com a outra. Exemplo simples, datas de compra, data de consulta de um médico, data de empréstimo de um livro lá na biblioteca. Então, imagine o seguinte, a gente está com os livros na biblioteca, certo? Sistema de banco de dados. Esse livro existe lá. Vocês entraram agora. Nosso campo está fechado. Assim que retornar, vocês vão poder estar fazendo a retirada desses livros. Tá? Ou seja, vocês ainda não se relacionaram com o empréstimo de nenhum livro. Só vai ser gerada uma data de empréstimo quando vocês conseguirem fazer a retirada. Tá bom? Então é um valor que eu colocaria no relacionamento, no meu losanguinho. Tudo bem? Então tem o exemplo da nota aqui, né? O aluno faz a disciplina onde eu coloco a nota. Eu não coloco nem no aluno, nem na disciplina. Eu vou colocar no relacionamento. Se nós lembrarmos lá, o que acontece com todo o relacionamento N para N? Eu vou gerar uma nova tabelinha no meu banco de dados. Esse atributinho vai para dentro dessa nova tabela. Tá? Então, todo relacionamento N para N, ele vai gerar uma nova tabelinha no banco de dados. Tá? E a nota seria um atributo desse. Então, imagine o seguinte, né? Eu tenho uma tabelinha de alunos. Imagine que eu já criei ela lá no meu banco de dados e coloquei os dados dessa forma. Então, prontuário do aluno, nome, data de nascimento, e aqui eu tenho a nota. Mas eu tirei 7. Em qual disciplina? Não tem como saber. Então, é errado eu colocar a nota aqui, no aluno. Ah, então eu vou colocar na disciplina. Então, note aqui, eu tenho o código das minhas disciplinas, o nome dela e a nota. Beleza, quem que tirou 7 nela? Todos os alunos? Então, está errado. O que nós fazemos? A partir dos códigos dos alunos, lembra que eu falei do mapeamento, que a gente vai ver? A gente cria uma nova tabelinha. Nesse mapeamento, as chaves das duas entidades, no caso, prontuário e código de disciplina, vão para essa nova tabelinha. Então, cada registro de um aluno com uma disciplina, eu adiciono essa nova tabelinha com a nota que ele vai ter.
Então, por exemplo, esse aluno aqui, 11.111, é a Ana Mara. Na disciplina de GBD, que é banco de dados, ela tirou 8. E na disciplina de SO, que é sistemas operacionais, ela tirou 6. Certo? O aluno com esse código aqui, ó, do 22.222, é o Beto Barbosa. Na disciplina de matemática 1, mate 1 aqui, matemática do primeiro ano, ele tirou 8. Em história do primeiro ano, tirou 5. Aí repetiu. Aí no outono ele tirou 7. Tá? Então eu consigo armazenar os registros ali com base nos códigos que eu tenho. Tudo bem? Então sempre que eu tiver um atributo no relacionamento, ele vai... Um atributo no relacionamento é um atributo que teve o seu valor preenchido quando ocorreu o relacionamento entre as duas entidades. Tudo bem? Perguntas? Não, professor. Vamos para um exercício do trabalho. Eu estou com ele aberto aqui. Tem o da clínica, né? O da clínica acho que até nós já fizemos. Aqui, realmente, só respondendo a pergunta da entidade fraca, né? O empregado pode ter vários dependentes. Os dependentes só existem em razão do empregado. O dependente possui um nome, data de nascimento e grau de parentesco. Esse grau de parentesco aqui é se é filho, o que é, né? Então, seria o nome mesmo aqui, tá bom? A chave parcial. Tá bom o tamanho? Tá. Sim, Tá. Eu vou fazer o das corridas, então. Pode ser? pode. Tá. Algumas coisas, pessoal. Sempre que eu tiver num texto código, esse que vai ser o chave. Mesmo se ele tiver um outro atributo que tem característica de chave. Por quê? Aquele atributinho eu estou colocando ali justamente para ele ser o chave. Tá? O código é somente para ser o chave. Se eu for pensar, eu como pessoa não tenho código, eu tenho CPF. Mas lá nesse cadastro das corridas aí foi gerado um código para cada corredor. Beleza. Então vamos lá. O banco de dados em questão é o banco de dados de corridas, né? Então eu tenho que ver, beleza, vou fazer uma corrida de rua, né? O que eu vou ter de objetos para essa corrida? Armazena dados sobre as corridas e os atletas que participam dela. Então, corrida e atleta aqui, se eu tivesse ficado em dúvida se vai ser entidades ou não, eu continuaria lendo na sequência, né? Mas eu vou ter corridas, porque eles vão ter atributos depois. Corridas e o atleta que faz aquela corrida. Tá? Então, só estou com as entidades aqui por enquanto. Ó. Corridas e os atletas que participam nela. Então, se a gente for pensar aqui, ó, em todos os exercícios que eu estou fazendo, ó, uma determinada empresa possui dados sobre empregados, projetos, em que os empregados trabalham, departamento e dependentes. Então, estou falando aqui ó, que empregados, projetos, departamentos e dependentes são entidades. Tá? Dependente, lá na frente, a gente vai ver que é fraca. Tá? No primeiro, clínica médica possui médicos e pacientes. Então, os dois são entidades. Na corrida, mesma coisa. Ó, dados sobre corridas e os atletas. Então, são duas entidades. Para cada corrida é interessante armazenar. Aqui são os atributos. São as características que eu quero armazenar da minha corrida. Então, eu vou querer o código da corrida. Vou colocar aqui. O código. Corrida. Vou colocar ele como sendo atributo-chave, né? O nome da corrida. Corrida do trabalhador, corrida de Natal, corrida de São Silvestre. Então, cada corrida tem um nome. Nome da corrida. A cidade que a corrida é realizada, né? Então, a cidade. A data da corrida. O valor da inscrição. Bem, então, aqui são os atributos, as características que descrevem a entidade, o objeto corrida. Tá? Então, estou aqui. Para os atletas, é interessante armazenar seu código, nome e RG. Ó. Então, alguns perguntaram, professor, eu tenho RG e tenho código.
Eu marco os dois como chave? Não, eu marco um só. O código identifica e o RG também. Isso se chama, a gente vai ver lá também no terceiro bimestre, chaves candidatas. Candidatas aqui, essa é a chave primária da tabela. Das chaves candidatas, ou seja, que tem característica de identificar de forma única, não vai se repetir, né? Eu escolho uma delas para ser o chave. Então, sempre que eu tiver o código, é que ele foi criado para ser o chave. Então, eu vou colocar ele, código, identificador, ele que vai ser o chave, tá bom? Então, código, nome, vai ser o chave. Nome do atleta, RG, data de nascimento, data NASC, né? Sempre faço essa abreviaçãozinha, é comum. Sexo, telefones para contato, né? Então aqui vai um pouco daquela interpretação que o Guilherme falou, né? Telefones está no plural, né? A gente já sabe aqui que é o nosso exemplo mais claro de multivalorado. Sempre que for telefones, tiver no plural, vocês deixam como atributo multivalorado. Ah, professor, não tenho certeza. Eu coloquei. Coloca uma lista de consideração embaixo, está fazendo no Word, coloca um comentário, né? Consideração. Eu coloquei o telefone como multivalorado, porque a pessoa pode ter mais de um telefone. Eu vou ler, se realmente for viável, eu considero, tá? Telefone. E atribuo ele como multivalorado. Lembrando que aqui no BR Modelo, ele não tem as duas bolinhas. Ele coloca esse 1,n aqui na frente. Eu aceito também, tá? Mas eu sempre, daqui a pouco, a gente vai lá pro editor de imagem, né, para estar fazendo as duas bolinhas. Telefones, né, paguei aqui, endereço que é composto por rua, número, bairro, cidade e CEP. Então, vou pegar o endereço aqui, ó, embaixo do meu tributinho eu tenho esses doisinhos, que é o tributo composto. Vou colocar ele para cá, puxar ele aqui para cima para não ficar tão próximo dos demais. Então, eu vou ter rua, endereço aqui, né? Endereço, rua, número, bairro, cidade e CEP. Bairro, cidade e o CEP. Tudo bem? O que está faltando? Tem as entidades daqui. Se nós formos lembrar, essa parte das entidades dos atributinhos foi exercício lá da segunda semana de aula, né? Então, agora a gente vai ver os relacionamentos, que foi da terceira. Uma corrida possui vários atletas. Então, eu faço uma corrida, essa corrida tem N atletas. Então, eu pego uma corrida aqui, peguei uma corrida, ela possui quantos atletas? N. Então, quando eu crio um relacionamentinho aqui, ele já vem N dos dois lados. Se for 1, eu modifico. Tá? Nesse caso, vai ser N para N dos dois lados. Onde eu modifico? Eu cliquei em cima desse 0 e N que ele deixa, eu vou lá em cardinalidade e modifico. Tá? Agora, falta do atleta, né? Cada atleta pode correr em várias corridas. Então, o atleta ele pode correr em várias corridas. Sei lá, do Dia do Trabalhador, São Silvestre, ele correu mais de uma. N para N, N dos dois lados. Quando um atleta participa de uma corrida, ele possui duas classificações. A classificação geral, que é a posição que ele chegou mesmo em ordem de todo mundo, né? Sei lá, chegou em 41º. Então, classificação geral. Geral. E uma classificação por faixa etária.
que às vezes a corrida ela tem premiação por idade, por tempo de idade, de 30 a 34 anos. E aí vai ter a classificaçãozinha geral, que é com relação a todas as idades, e a classificação por faixa etária. Tudo bem? São atributos do relacionamento. Por quê? O atleta ele fez inscrição naquela corrida, beleza. Mas a classificação dele, geral e da faixa etária, ele só vai obter depois que ele terminar a corrida. Então, somente quando ocorrer o relacionamento do atleta participando daquela corrida, ele vai obter as classificações específicas. Certo? Antes ele não tinha classificação. Ele vai precisar terminar a prova, né? Até mesmo se ele não terminar, ele abandonou a prova, vai estar lá em último lugar. Abandonou. Né? Mas tem lá a classificaçãozinha dele. Tudo bem? Perguntinhas? Para finalizar esse exercício, eu vou lá fazer o ajuste técnico, né? Para ficar da forma que a gente passa. Eu costumo apagar isso. Esse daqui, esse ZRN, a gente vai ver o primeiro assunto do segundo bimestre, tá? Que é a notação de mínimo e máximo. Apaguei aqui. Apaguei aqui, professor, posso deixar do jeito que estava? Eu entendo, tá? Não tem problema. Deixar do jeito que estava lá, o ZRN aqui. E se quiser fazer na mão, beleza. Se quiser apagar, faz da melhor forma possível. Vocês acham, tá? Coloco o N dos dois lados, né? Porque um atleta participa de várias corridas. E aquela corrida pode ter vários atletas. O que está faltando? O telefone aqui, ó, tá como monovalorado. Tem que colocar uma outra bolinha dentro dele. Coloquei lá uma outra bolinha, né, pequenininha, e ficou como multivalorado. Então, aqui nós teríamos um diagraminha fazendo a resolução do relacionamento N para N. Tudo bem? Perguntas? Ainda não. Tá joia, pessoal? Espero que tenha ajudado aí vocês, né, que tenha esclarecido alguns conceitos, né, tenha fixado um pouco melhor, tá? Se nós vamos analisar um pouquinho, né? Nós terminamos o conteúdo faz 2 semanas, né? Então, na aula da semana passada, a gente fez tinha um trabalhinho, né? Para vocês entenderem melhor como constrói um diagrama, né? Eu resolvi um dessas questõezinhas do trabalho agora, né? E a gente fez uma revisão de tudo que a gente viu, né? Ou na maioria das coisas que nós vimos no bimestre, tá bom? Então, ó, eu sou muito justo. Oi. Deixa eu perguntar. Quando aqui do empregado do departamento, o projeto Certo. e o empregado tem o dependente, o dependente ele é fraco, né? Tem entidade fraca. O nome é um atributo-chave, porque eu não coloquei parcial. nada é parcial. Parcial. Então, não Por quê? precisa colocar bolinha preta? Ou Não, precisa? aquela metadinha só. Ah, tá, entendi. Tá? Porque a entidade fraca ela não tem totalmente preenchida, tá? Ela é parcialmente preenchida. Por isso que é chave parcial. Tá? A entidade fraca ela não tem atributo-chave próprio dela, porque ela depende do código do empregado. Ela depende da existência de uma outra entidade. Tá bom? Professor, Oi. nesse mesmo exercício que a Sofia estava falando, o senhor pode voltar ali que eu estava lendo? Sim, A sim. data de início e a quantidade de horas que pede entre o relacionamento do empregado e dos projetos, se eu não me engano, eles são atributos do relacionamento? Tá, vamos ver aqui. Os projetos estão vinculados a um único departamento, os empregados... Tananana, os projetos possuem um código, um nome, um tempo esperado para o seu término. Tá lá no finalzinho do exercício. Isso. O empregado também pode trabalhar em vários projetos, deseja-se armazenar a data de início e a quantidade. Sim. Isso daqui, esse é atributo que vai no relacionamento. Por quê? Vamos supor que eu estou trabalhando... Vamos pensar na disciplina, né? Vamos supor que eu estou lecionando a disciplina de banco de dados agora. Então, eu comecei lá em abril de 2021. Tá? Eu tenho a data de início. No ano que vem, provavelmente a gente vai retornar nosso calendário em março. Então, começa lá em março de 2022. Então, note, cada ano que eu me relaciono com essa disciplina, eu vou ter uma data de início diferente. Então, aqui,
é o mesmo caso, mas pode ser de projetos distintos. Então, cada projeto que ele vai trabalhar, ele vai ter uma data que aquele funcionário começou a estar trabalhando, porque o projeto já pode ter começado, né, ele entrou no meio, e uma quantidade de horas que ele vai estar trabalhando naquele projeto, prevista, né? Você vai trabalhar 90 horas nesse projeto até terminar ele. Né? Então, esses seriam atributos do relacionamento, sim. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Professor, tu pode colocar esse PowerPoint lá no Moodle? Eu acabei de colocar o PowerPoint lá, um pouquinho Ah, antes da aula. Tá? Eu coloquei lá, ó. Vamos ver se tá aqui. Tá na aula da revisão, tá? Então, se você clicar na aula da revisão para avaliação, eu coloquei os slides lá. Daqui a pouco eu vou subir a aula gravada, tá? Então, eu coloquei os slides lá. Revisão para avaliação do primeiro bimestre. Tudo bem? Mas tem que clicar na pastinha, tá? Me lembrem, por favor. Se vocês quiserem, por favor, me lembrem. Eu posso criar um arquivo zip, um arquivo compactado, e deixar aulas primeiro bimestre aqui em cima. E aí tem todas as aulas que eu utilizei, os PowerPoints. Aí eu posso deixar aqui em cima, vocês baixam todas as aulas de uma vez só, sem precisar ficar entrando nas pastinhas específicas. Tá? A Romai está perguntando ali. Tá errado? Ó, eu não descontaria nesse momento, tá? O que tá talvez totalmente... Por quê? Eu penso o seguinte, o dependente, vamos supor, eu, Rafael, eu posso ter 2 dependentes com o mesmo grau de parentesco. Por exemplo, filho. Né? Então, isso eu não consigo armazenar depois na parte prática, porque vai dar duplicidade. O meu mesmo código com o grau do parentesco vai se repetir para filhos diferentes, mas o grau de parentesco está repetindo. Mas se você for pegar a data de nascimento, se for gêmeos, repete. O nome dificilmente vai se repetir, a não ser que a pessoa é muito fã de um nome só, né, e coloca lá João Roberto Miani e João Roberto Miani também, né, 2 filhos com o mesmo nome. Né, então, eu acho que isso já não é mais difícil de ocorrer. Né? Mas o grau do parentesco para o mesmo dependente pode se repetir, assim como a data de nascimento. Tá bom? O Maurício aqui está perguntando. Atividade dos desempregados, projetos dependentes, eu não coloquei nenhum atributo-chave no dependente. A chave parcial, dependente de idade fraca, não tem. Tá? Eu até, pessoal, assim, em trabalhinhos, em trabalhinhos de exercício de sala, eu até dou um descontinho se esquecer de colocar o chave parcial. Em prova eu dou uma relevada, tá? Na prova eu dou uma relevada nisso. Se vocês estão mais nervosos, acabou esquecendo ali. Tá? Do chave parcial, porque eu sei que é um conceito, às vezes, é difícil ainda de entender para esse momento, tá? E às vezes eu dou uma relevada nessa parte. Tá bom? Que é importante, pessoal. Fez trabalho, fez questionário, vai ter no mínimo 8 vocês tiram. 8 assim, né? Vai valer 5 lá no total. Então, desses 5, pelo menos uns 3,5 para cima dá para tirar aí tranquilamente. Tá? O questionário, eu vou deixar questionário nesse bimestre ainda. Eu vou deixar o questionário com 2 tentativas, tá bom? Então, vocês vão ter 2 tentativas caso erre alguma coisa. Se acertou tudo de primeira, excelente. O questionário vai valer 2 pontos da avaliação, tá? E a parte dissertativa, 3. Tá totalizando, somando tudo que a gente já passei por vocês, soma 10. Tá joia? Tudo bem? Ok, então eu vou avisar vocês. Vai ter 2 tentativas? Oi? Normalmente no terceiro e quarto bimestre eu deixo uma tentativa só, porque vocês já estão acostumados. Tá? Mas assim, quem já deu aula, vocês podem perguntar para os outros alunos, eu sou bem justo com relação ao que eu cobro em exercícios, tá? Não, a prova, eu vou começar ela, disponibilizar ela das 6 da manhã até as 23h59. Você pode fazer no seu tempo. Tá? Questionário, professor, mas questionário, você vai limitar tempo? Não vou limitar, não, por enquanto não. Tá? Beleza? Só tentem fazer. O ano passado eu peguei umas colinhas ali, porque é muito fácil a gente pegar onde tem colinha, porque os erros são os mesmos. Né? E aí eu zerei dos 2. Tá? Porque é muito fácil pegar, tá? Mas assim, eu dou a chance para vocês
assumirem também se colou. Aí quem copiou a cola não altera a nota, quem passou a cola eu considero uma pontuaçãozinha ainda. Tá bom? Tá joia? Mas eu sei que vocês vão fazer isso, essa linha tá de parabéns, estão entregando meus exercícios em massa aí, tá? Estou gostando muito da turma, continue assim. Eu sei que ainda estão na fase de adaptação, tá bom? Muita coisa mesmo, a gente sabe. Daqui a pouquinho eu converso com vocês de novo, né? Acho que a Cris vai conversar com vocês, né? Eu vou estar junto lá também, joia? Então é isso aí, pessoal. Quem tiver alguma pergunta, até as 2h30 eu estou aqui. Tá joia? Tem alguém com a mão levantada. Deixa eu ver aqui, verificar quem que é. Eu fico no chat, aí eu tenho que mudar para participantes aqui para verificar. É a Maria Eduarda. Pode perguntar, Maria Eduarda. Ô, professor, eu e o Marcel, a gente fez junto. Aí, na hora de entregar, vai entregar só uma pessoa. Se quiser entregar os dois, não tem problema, tá? Mas o que eu faço? Entregou o Marcel, por exemplo, primeiro. Ou entregou o Marcel, né? Não primeiro, entregou o Marcel. Eu vou estar corrigindo, na hora que eu chegar nele e eu ver lá que está com os dois nomes, eu vou lá no seu também e dou as mesmas justificativas que eu dei para ele, eu coloco para você. Tá? As justificativas, assim, se está tudo ok, coloca, beleza, tá tudo jóia. Se tem alguma coisinha para corrigir, essas mesmas correções eu replico para os dois alunos. Para vocês verem mais ou menos onde que cada um que errou. Tá E jóia? onde é que eu coloco o nome, o meu e o dele? Porque a gente... Vocês pegaram o Eu PDF, fiz... vocês podem colocar no nome do arquivo que vocês estão me entregando. Ah, tá bom. Beleza, Bom? então. Coloca o nome Pode completo. também colocar no comentário da Marcel, atividade. no caso, tem um, mas Maria Eduarda eu acho que tem duas ou três. Duas. Tá. Qualquer coisa eu coloco no comentário também da atividade. Pode colocar no comentário também. Desculpa, Guilherme. Não, professor, eu ia falar que dava para colocar no comentário da atividade também. Também. Tá? Vocês ficam tranquilos. Depois, no final, eu vou fazer todas as correções. Se eu verificar que algum faltou, eu entro em contato ainda com o aluno, verificar se realmente não entregou ou se foi uma falha, fez com alguém, esqueceu de colocar, aí vocês... Depois, às vezes ocorre isso, tá? Mas eu entro em contato depois também. Está sendo gravada, inclusive eu vou parar a gravação dela aqui. Já está com quase 1 hora de gravação.